Para você que nos visita, seja muito bem-vindo, se sinta abraçado pela família. Oi Jefferson, quanto tempo? Deus abençoe. Hoje tenho a oportunidade de estar com vocês para trazer a palavra de Deus. E quem gosta da palavra de Deus, dá um glória a Deus bem forte. Amém, ó, falaram forte mesmo, hein? Amém. Hoje o pastor me deu a oportunidade, obrigado pastor, é um prazer estar aqui, é um prazer falar de algo tão maravilhoso que é a palavra de Deus, algo que nos alimenta, que enche os nossos corações e nos faz viver algo novo a todo dia, porque todo dia ela se renova em nossas vidas, amém? Hoje é notória a presença do Espírito Santo aqui, não tem como, umas canções que nos deixa tão pequenininho e eleva a glória de Deus tão alta, não encher os nossos corações de algo novo, de um sentimento novo. Não tem como não vivenciar essa presença maravilhosa que só o próprio Deus pode dar para mim e para você. Amém? Hoje eu vou vir com um tema que não fui eu que criei esse tema. Esse tema, na verdade, foi criado pelo apóstolo Paulo. O próprio apóstolo Paulo já intitulou esse tema e eu só copiei. E o tema da ministração de hoje, dessa noite, é os perigos dos últimos dias. Fala para o seu irmão assim, você já sabia que nós estamos vivendo os últimos dias? Vou repetir mais uma vez, os perigos dos últimos dias. Ontem nós tivemos aqui o encontro do Connect e foi bem legal. Nós fizemos um talk show, que é... Quem já assistiu Altas Horas aqui? Acho que a grande parte da igreja já sabe como é Altas Horas. Então nós convidamos o pastor Tomás a estar aqui conosco e foi muito bom porque os jovens puderam fazer perguntas. Eu também trouxe perguntas relevantes, o pastor fez uma pergunta muito boa para o pastor Tomás, mas teve uma pergunta que um jovem fez que entra dentro do tema de hoje, dessa noite. Ele não está aqui, então eu posso falar. Ele não está aqui, não sei se ele vai gostar ou não vai, mas eu vou falar mesmo assim. Ele fez uma pergunta dessa maneira. Pastor Tomás, eu posso ouvir trap gospel? Para quem não sabe o que é trap gospel, é um estilo musical que parece um rap. Então o pastor Tomás respondeu para ele, olha, qual é a motivação do seu coração para ouvir esse tipo de música? E trazendo esse contexto, eu quero falar para você e para mim também essa noite, qual é a motivação de você estar aqui essa noite? A sua motivação foi vir na igreja porque a semana toda, nossa, eu vivi uma vida de pecado. Mas eu vou lá no domingo porque eu vou pagar os meus pecados. Domingo é dia de estar na igreja, é o dia que eu vou pagar os meus pecados. Ou você veio aqui na igreja porque a canção é legal, o Herbert canta bem. Você veio aqui na igreja para ver o pastor que é bonito. Ou você veio aqui na igreja, nossa, porque a igreja tem um estilo legal, as paredes, a tintura da igreja é bonita, tem um telão, a cadeira é confortável. Na verdade, qual é a sua motivação para estar aqui essa noite? Você já se perguntou isso? Você antes de vir aqui, você já se perguntou, qual é a minha motivação para estar no culto de domingo? Qual é a minha motivação para estar aqui cultuando hoje a Deus com os meus irmãos? Tem a ver comigo ou tem a ver com Deus? Tem a ver comigo ou tem a ver com o meu próximo? Então essas perguntas que vocês já vão colocando em sua mente e no seu coração para a gente dar sequência neste momento da palavra, para que todos venhamos entender o que Deus tem a dizer para mim e para você. Amém? Abram suas Bíblias, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Todos acharam, amém? Vou dar sequência. Diz dessa maneira, saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Volta para mim, por favor. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Até aqui. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai. Eu quero te louvar, quero te agradecer por esse momento, Pai, onde a sua presença já se faz presente aqui.
É notório, Pai, em meio às canções, como nós se diminuímos, Pai, para glorificar e adorar o Seu nome que é santo. Pois nós viemos aqui para entregar o nosso aleluia, Pai. Entregar a nossa vida de adoração e devoção a Ti. E eu venho te pedir, Pai, que prepare o meu coração, o coração de todas as pessoas que se encontram aqui para receber a Sua palavra, Pai. Que nossos corações sejam uma terra fértil, onde essa semente floresça e dê muitos frutos, Senhor. E eu te peço que use a minha vida conforme o Seu querer e a Sua vontade. Me direcione, Deus, pois eu sou Teu, Pai. Faça o Seu querer essa noite. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Eu darei sequência lendo o versículo 4 e o 5, que diz assim: trairão os amigos e serão imprudentes, e cheias de si, se amarrarão aos prazeres em vez de amar a Deus. Versículo 5, serão religiosas apenas na aparência. Quem já viu aquela pessoa que é religiosa apenas na aparência? Ela se veste de um jeito religioso, ela fala, ô varão, ô varoa, fala, tem um gesticular, tem um palavreado, uma gíria cristã religiosa. Ela no culto dá glória a Deus, levanta a mão, mas fora do culto, ela não tem uma vida de devoção. Quem já viu pessoas assim? E hoje nós estamos vivendo tempos dessa maneira. Hoje nós estamos vivendo literalmente o que o apóstolo Paulo escreveu para o seu amado Timóteo. Dias muitos difíceis. Por que dias difíceis? Nós estamos vivendo o quê? O esfriamento do amor. As pessoas amam a si mesmas, preferem amar a si mesmas do que amar o próximo. As pessoas amam mais o dinheiro. Elas têm um amor gigantesco pelo dinheiro. Hoje nós estamos vivendo em um contexto que a palavra de Deus tem sido pervertida e nossos corações estão sendo enganados por uma falsa doutrina. Então, se nós já estamos vivendo os dias maus, nós temos que acender um sinal de alerta em nossas vidas. Quem se diz cristão aqui, dá um amém bem forte. Amém. Então, se nós somos cristãos, e a palavra de Deus nos alerta que os dias maus iriam acontecer, nós que somos cristãos, com os olhos que nós temos, nós ouvimos a palavra e lemos a palavra de Deus, então nós temos a percepção que nós já estamos vivendo o quê? Os dias maus. Só que Deus, Ele nunca nos engana. Deus, Ele nunca vai deixar você, Luiz, despreparado. Deus nunca, Fátima, vai te deixar sem luz das palavras. Ele deixou claro para o Timóteo que viriam tempos ruins. E hoje é notório, por quê? Nós temos que ficar com o sinal ligado, como eu falei, o sinal de alerta, de emergência, porque a falta de amor começou, o amor ao dinheiro é evidente, as pessoas são arrogantes e orgulhosas, e mais, elas zombam de Deus. No carnaval do ano passado, zombaram de Cristo Jesus. Nesse ano, zombaram novamente. As pessoas lá fora têm zombado de Deus. As próprias igrejas estão esquecendo de adorar e exaltar a Deus, colocando as práticas do homem dentro do templo, fazendo zombaria a Deus. Então, o mundo já está vivendo os dias maus. E qual é o papel nosso diante dos dias maus? Se nós estamos vendo a zombaria a Deus, nós estamos vendo a desobediência, nós estamos vivendo uma falta de perdão gigantesca, a religião apenas na aparência, nós estamos vendo a rejeição da verdade. Quem mexe nas mídias sociais, quem acompanha o Instagram, acompanha o Facebook, o WhatsApp, vocês vê como as pessoas estão rejeitando a verdade. Ou talvez maquiando a verdade. Maquiando a verdade com textos que agradam as pessoas. Maquiando a verdade com textos ou com imagens, com vídeos que escondem o seu pecado. Mas a palavra de Deus vai na contramão de tudo isso. A palavra de Deus confronta tudo isso. Nós muitas vezes achamos que Deus, Ele fala assim, olha, vem na igreja, fica sentado, só canta, que está ótimo. Que você não vai precisar fazer mais nada para que a sua vida seja em santidade. Isso é uma mentira. Nós somos chamados para ser libertos. Libertos do quê? De uma vida de comodismo.
libertos de uma vida mentirosa, onde eu e você, nós maquiamos a verdade da palavra de Deus em nossas vidas para viver a minha e a sua vontade, menos a de Deus. Seguindo, o amor aos prazeres, ao invés de amar a Deus. Hoje, no contexto que nós estamos vivendo, os perigos dos últimos dias apontam para as pessoas que amam mais os prazeres e não têm amor a Deus. As pessoas amam mais as suas vestimentas, amam mais o seu carro, amam mais talvez a pornografia, os vícios, mas não amam a Deus. E quando não há amor a Deus, quando não tem amor a Deus, a primeira coisa que nós iremos fazer é não obedecê-lo. Se o amor de Deus não está na minha e na sua vida, é notório que nós não iremos obedecê-lo. Porque amar a Deus exige uma palavra que hoje é muito difícil. Alguém sabe essa palavra? Qual? Renúncia. Servir a Deus não é uma vida de comodismo. Muitas pessoas falam assim, vem para a igreja do jeito que você está. Show. Vem do jeito que você está. Só que você, irmão, tem que se movimentar para se mudar. Para mudar. Mudar de atitude, mudar a transformação do seu caráter através de Cristo Jesus. Nós, quando entramos na zona de combate, na zona de guerra, na zona do reino de Deus, não tem como a gente vir com a armadura que nós tínhamos no mundo. Porque a armadura que nós tínhamos no mundo já está toda estragada. É uma armadura corrompida. É uma armadura onde os nossos desejos, os nossos devaneios, aquilo que nós acreditamos como suprema vontade está em nós. Mas quando nós decidimos ter uma vida com Deus, quando nós decidimos vir para a presença de Deus, essa armadura não serve mais. Ontem nós comentamos também no Connect que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. E essa é a verdade que eu e você, cristãos, temos que viver. Uma novidade em Cristo Jesus, já que a minha vida não é mais minha. O que está implantado na minha vida é a própria vida de Cristo. E se é a própria vida de Cristo que está implantado em nossas vidas, nós devemos andar ou tentar ser como Ele andou. Amém? Então, nós entendemos que os perigos dos últimos dias já estão acontecendo. Eu disse que nós temos que ligar um sinal de alerta em nossas vidas, porque as coisas dos últimos dias estão acontecendo ao nosso redor e muitas vezes nós estamos ignorando. Mas se os últimos dias já são os dias presentes, o que nós temos que fazer para ficar preparado para esses momentos? Vocês já se questionaram? Desde quando eu sou criança, que eu ouço minha avó falando que o fim estava perto. Quem é assim também? Sempre ouvi minha avó falando, moleque, não vai jogar bola, vai para a igreja porque Jesus está voltando. Ou vinha, desobedeceu sua mãe, vai lá pedir perdão porque Jesus está voltando. Sempre, desde sempre, nós ouvimos falar da volta de Cristo Jesus. Mas hoje, irmãos, vocês já perceberam como que está o ambiente que nós estamos frequentando diariamente? Cada vez mais aquilo que está escrito na palavra de Deus tem fomentado, tem criado forma e tem acontecido. Então, já que o sinal de alerta está em nossas vidas, nós sabemos dos perigos dos últimos dias, mas como que nós temos que fazer para ficar preparado para vencer esses últimos dias? E é isso que nós vamos aprender juntos essa noite. Amém? Nós temos que estar preparados, cheios de Deus, para que nesses últimos dias nós venhamos ser a diferença que o mundo está precisando. Olha para o seu irmão e fala assim, você é a diferença que o mundo precisa. Amém. Nós temos que estar preparados para esses momentos. Abram suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Vou frisar novamente. Nós temos que estar preparados para esses momentos. Em 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 2, diz dessa maneira: pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer a ocasião não. Corrija, repreenda e
encoraje com paciência e bom ensino. Vou ler novamente. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. A pergunta que eu fiz: nós temos que estar preparados para esses momentos. E como nós estamos preparados para esse momento? A própria palavra de Deus nos responde: estejam preparados, quer a ocasião seja favorável, quer não. Muitas vezes nós questionamos a nós mesmos: Deus, eu não vou evangelizar alguém porque eu não me sinto preparado. Deus, eu não vou orar pela vida de alguém porque eu não sei orar. Deus, eu não quero fazer isso, aquilo, porque eu não sei. Mas a própria palavra de Deus nos prepara para que nós possamos ir até essas pessoas e alcançar elas pelo poder do Espírito Santo. Mas o primeiro passo tem que partir de nós para que nós venhamos nos preparar. E através dessa preparação, alcançar as pessoas que estão precisando nesses últimos dias, nesses dias ruins, nesses dias maus, aonde o sistema tem engolido a geração atual. Lembrando, nós temos que estar preparados para esses momentos. Mas a pergunta que fica: se nós temos que ficar preparados para estes momentos, entre uma outra pergunta, por que nós temos que estar preparados? Eu estou dizendo aqui para você, você tem que estar preparado para esses dias, mas tem que surgir uma dúvida em nossas mentes: por que eu tenho que estar preparado para esses dias? Se tem muito crente no mundo, se tem os pastores no mundo, se tem missionários por aí, por que eu, Leonardo, tenho que estar preparado para esses dias? E é isso que nós temos que entender, que todos nós temos que estar preparados como igreja para esses últimos dias, para que nós possamos ser a luz em meio às trevas. Em 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 3 e 4, diz dessa maneira: pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam aquilo que agrada os seus ouvidos. Uma pergunta: isso já não tem acontecido? Quantas vezes eu, em um momento de dificuldade, fui atrás de um sermão que acalmasse o meu ego, porque eu queria ouvir aquilo que o meu coração estava precisando. Agora, generalizando, o que os coaches, o que alguns pastores têm feito, trabalhado em cima da ferida de um irmão, para que ele ouça aquilo que o satisfaz, para manter ele dentro da igreja. Nós temos que tomar cuidado com o falso evangelho. Nós temos que tomar cuidado com o evangelho que não é uma espada, mas é um espanador, que só tira poeira, mas depois a poeira volta. A pergunta que tem que ficar para mim e para você é: nesses últimos dias, estão levantando falsos mestres, falsos ensinos, e nós queremos continuar sendo abanados para tirar o suor, a poeira, ou nós queremos ser corrigidos de uma vez por outra, para não voltar atrás e cometer o mesmo pecado? Versículo 3, vou ler novamente: pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. O próximo: rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Quando alguém chega em você e fala uma verdade para você, você se sente felizão? Nossa, ele falou uma verdade para mim. Ou você se sente: valeu, obrigado. Qual dessas duas opções é a que você mais se identifica? Você rejeita a verdade ou você aceita a verdade? Hoje em dia, é assim que as pessoas estão rejeitando a palavra de Deus. Você chega no irmão e fala: isso que você está fazendo, segundo a Bíblia, é errado. Se é um rapaz que não está nem aí para você, ele vai virar a cara para você e nunca mais vai falar contigo. É os tempos que nós estamos vivendo. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. O que são esses mitos? Tivemos agora o momento de dízimos e ofertas, então eu vou usar como exemplo. Olha, Fátima, pega o seu salário e entrega tudo para a igreja, tá bom? E faz um sacrifício de 7 dias, que a sua vida vai ser abençoada. Mito. Porque o maior sacrifício já foi pago lá na cruz, que foi o sacrifício de Jesus Cristo.
Não há nada que eu faça, que você faça, que vai fazer você mais abençoado. A palavra de Deus diz assim dessa maneira: sem mim nada podeis fazer. Não é pelo poder do seu sacrifício que você vai ser abençoado, mas é pelo poder do Espírito Santo que opera em nós e pelo alinhamento da vontade de Deus na minha e na sua vida, que a bênção dele é presente. Porque eu não mereço, nós não merecemos. Se nós formos pedir o que nós merecemos, Deus vai responder dessa maneira: vocês eram merecedores da minha ira. Vocês já pararam para pensar que a única coisa que eu, Leonardo, mereço é a ira de Deus, mas a misericórdia de Deus está sobre mim todos os dias. E é por causa dessa misericórdia que nós acordamos, nós vamos trabalhar, nós vivemos um momento especial com a nossa família. É por causa dessa misericórdia que hoje nós estamos vivenciando esse momento aqui como igreja. Então, irmãos, nós estamos vivendo esses momentos que as pessoas estão ignorando, mas a palavra de Deus tem gritado: corram de pessoas assim. Fique longe de pessoas que amansam o seu ego, mas não te corrigem. Fique perto de pessoas que colocam o dedo na ferida, mas se direcionam para o caminho de Deus. É muito fácil uma pessoa vir e falar que está tudo bem, fique em paz, não precisa mudar, continua fazendo, continua estacionado, não muda não, Jesus te ama assim. Jesus, ele quer mudança, Jesus, ele quer transformação. E nós temos que transformar a nossa vida para que nós possamos viver a plenitude de Deus na nossa casa, no nosso trabalho, aqui na igreja. A nossa vida tem que estar rodeada da presença de Deus para que nós possamos viver o novo dele. E para não cair na tentação e rejeitar a verdade e correr atrás de mitos, nós temos que estar com o olho na verdadeira verdade. Olha, essa palavra até confunde, mas a verdadeira verdade é só uma e não há outra, é a palavra de Deus. Que essa noite nós venhamos entender que no meio desse tempo ruim, no meio dos perigos dos últimos dias, nós não venhamos ser enganados por qualquer vento de doutrina. Nós não venhamos ser enganados por qualquer palavrinha que não é pautada na Bíblia. Que nós não venhamos ser enganados por pessoas que querem, no momento, tirar a poeira, mas depois o problema vem à tona novamente. Jesus é o único que pode corrigir a nossa vida do 0 a 100. É o único que pode tirar um vício e transformar a gente em pessoas libertas. Jesus é o único que pode dar uma palavra de vida em nossos corações para que nós possamos ficar firmados na rocha e com os olhos no alvo que é Ele e não sair nem para a esquerda nem para a direita. Mas para ter essa decisão, para ter isso no meu e no seu coração, nós temos que entender que só há uma verdade e que não há mitos. Próximo ponto, nós entendemos por que nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados literalmente pelo que Paulo fala aqui no versículo 3. Ele diz: pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam aquilo que eles querem ouvir. É para isso que nós temos que estar preparados. Porque você e eu temos que ser aquela pessoa que não venha falar aquilo que ele quer ouvir. Venha ser aquela pessoa que vem na contramão. Vai ficar chateado no momento? Vai, mas o Espírito Santo vai trabalhar no coração da pessoa. É muito mais benéfico, isso eu aprendi com o pastor no primeiro culto que ele veio aqui na igreja, eu nunca esqueci disso, obedecer do que sacrificar. A obediência nos leva ao crescimento, o sacrifício nos leva a ser tolo. É muito melhor obedecer às Escrituras, é muito melhor se ausentar de certos ambientes, é muito melhor saber que é mais prazeroso estar na presença de Deus do que estar vivendo um contexto que talvez não leve à adoração a Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. E quando nós obedecemos, nós entendemos que nós devemos estar preparados para conduzir essas pessoas não cair na armadilha, na cilada do diabo. Pasme, irmãos, o diabo existe. As igrejas não falam do diabo, não falam nada porque querem esconder, querem manter público, mas nós temos que estar preparados com o pé na rocha para vencer o inimigo das nossas almas. E nós só vamos vencer o inimigo das nossas almas estando pautado em Cristo Jesus, porque Ele venceu, e se Ele vence, eu e você vencemos com Ele. Próximo ponto. Eu entendi com vocês que nós precisamos estar preparados.
Mas a pergunta que fica, Léo, eu entendi, legal, você está dizendo para mim, nós temos que estar preparados para esses momentos. Depois, por que temos que estar preparados? Aí a pergunta que fica, como nos preparamos? Como nós nos preparamos para os perigos dos últimos dias? Como que a Bíblia nos ensina para ficar preparados para esses dias? Eu vou ler Bíblia, gente, então, abram suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 13 ao 14. Diz dessa maneira: apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus, ao modelo do ensino verdadeiro que aprendeu de mim. Vou ler de novo. Apegue-se com fé, volta para mim, por favor. Apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus. Agora preste atenção na parte B. Ao modelo de ensino verdadeiro que aprendeu de mim. Próximo. Pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. Léo, como eu vou me preparar? Vou repetir de novo o versículo 13, por favor. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Como eu vou me preparar? Apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus, ao modelo de ensino verdadeiro que aprendeu de mim. Como que eu e você se preparamos? Se apegando em Cristo Jesus. Como eu e você vamos preparar a nossa vida para esses momentos ruins? Ao modelo do ensino verdadeiro que aprendemos dele. E não adianta eu ficar dando voltas, mas sempre vai dar no mesmo lugar. O ensino verdadeiro é a palavra de Deus. Nós temos que se apegar em Jesus e viver a verdade do ensino verdadeiro, que é a palavra de Deus. Léo, como nós nos preparamos? 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 6 ao 8. 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 6 ao 8. Diz assim: por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Próximo versículo. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Último versículo. Portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre o Senhor. E também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Léo, como eu me preparo? É entregando a sua vida total ao Senhor. É dessa maneira que nós se preparamos para vencer os dias maus. É se apegando em Jesus, não se envergonhando do Evangelho e sendo aprovado por Deus. Como nós se preparamos? Se apegando a Jesus, não se envergonhando do Evangelho e sendo aprovado por Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 15 ao 16. 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 15 ao 16, diz assim, esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Próximo versículo. Evite conversas tolas e profanas, que só levam a mais comportamentos mundanos. Como a gente se prepara? Se apegando a Jesus, não se envergonhando do Evangelho, sendo aprovado por Deus. E essa verdade que fala em Timóteo, também é dita em Mateus 24. Em Mateus 24, fala sobre os últimos dias. Em Mateus 24, fala sobre o amor esfriar. Em Mateus 24, aponta para tudo aquilo que nós estamos falando essa noite. E eu vou ler para vocês. Diz assim, Mateus 24, do capítulo 4 em diante. Jesus respondeu: não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra, e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto.
Preste atenção de agora em diante. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim, e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muito esfriará. Tudo aponta para isso. Nos últimos dias, o esfriamento acontece. Nos últimos dias, a traição aumenta. Nos últimos dias, as pessoas são profanas. Nos últimos dias, ninguém ama o irmão. Só que quem falou isso daqui foi o próprio Jesus, no Sermão no Monte. O próprio Jesus apontou algo que hoje tem que queimar em nossos corações, de ter uma vida devota a Ele. Por quê? Os dias são maus, o tempo é escasso, as coisas passam voando, nós não dedicamos tempo para Jesus, nós não dedicamos tempos para entender a palavra de Deus, porque tudo acontece muito rápido. Só que nós temos que ficar com os olhos abertos para não cair em engano. E agora aqui eu vou roubar a frase do pastor Tomás, que ele falou ontem. Ele falou que tem pessoas que acham que a igreja é da Xuxa, porque ela vem aqui e tudo que eu pedir, o carinha lá de cima vai me dar. Não é assim. Deus, ele não é o gênio da lâmpada mágica. Deus, ele não está na sua caixinha de joias, ou na sua caixinha onde você tira um versículo ali, vai ser o versículo abençoado do dia. Não. Deus, ele quer ter comunhão comigo e com você. Deus, ele quer ter tempo de mesa comigo e com você. O Espírito Santo é uma pessoa. Nós não podemos deixar ele de lado, nós não podemos só simplesmente vir num culto de domingo e achar que está tudo bem, que está tudo legal. Não, ter uma vida com Deus vai além, a gente tem que romper os paradigmas. Nós temos que romper uma vida de procrastinação, de deixar tudo para depois, mas viver a vontade de Deus hoje e agora. Quem já teve a sensação que faz pouco para Deus? Eu tenho essa sensação. Eu faço pouco para Deus. Quando o Herbert começou a cantar a canção, então eu vou levantar as minhas mãos para te dar um aleluia, pois é tudo que eu tenho. Cara, não é uma sensação de pouco. Poxa, Deus, você entregou tudo para mim lá na cruz. O Senhor amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que hoje eu possa ter a vida eterna, mas tudo que eu faço ainda parece pouco. Nós temos que ter isso no nosso coração sempre. Essa vontade de adorar, de engrandecer a Deus, sempre se sentir, Deus, eu sou pequeno e o Senhor é grande. A glória de Deus tem que estar explanada em nossas vidas. A glória de Deus tem que estar repleta, tem que ser plena na nossa vida, para que nós venhamos entender a verdade. E a verdade é que Ele é Deus e nós somos homens. E Ele não precisa de mim e de você. Ele é Deus. Você já se perguntou? Deus não precisa que eu e você venham aqui no culto para prestar adoração. Ele é Deus. Mas Ele quer ter comunhão. Desde lá do Éden até Apocalipse. É Deus tentando ter comunhão com o homem. Mas a gente vai ver em Gênesis, o homem recusando. A gente vai ver em Êxodo, o homem recusando. A gente vai ver em Levíticos, o homem recusando. Aí vamos para a época dos reis, a gente vai ver o homem recusando. Vamos em Salmos, vai ver o homem recusando a Deus. Todo livro da Bíblia que a gente lê, a gente vê o homem recusando a Deus. E Deus insistindo em mim e você, porque Ele nos ama. Você já parou para pensar o tamanho do amor de Deus pela nossa vida? Nesses últimos dias, nós temos que estar com os ouvidos abertos e com os olhos também, para enxergar aquilo que não vem de Deus, aquilo que não vem de Jesus, aquilo que não faz parte do contexto do reino de Deus. E para enxergar isso, vou falar novamente, é só ler na Bíblia. Não vai ser eu, Léo, que vou abrir seus olhos. Não vai ser o pastor Renato que vai ficar todo dia, mas se precisar eu tenho certeza que ele faz isso, mandando mensagem bíblica para você. Não. O Espírito Santo de Deus quer ter comunhão com você, no seu particular. E você precisa decidir isso hoje e agora, porque os tempos são maus, as coisas estão acontecendo. Nós não sabemos o dia nem a hora que Jesus vem, mas nós sabemos que Ele virá. E vamos supor, irmão, que Ele volte hoje. Nós estamos preparados para ir para a glória com Ele? Como está a nossa vida?
Será que você não tem falado muito do seu irmão? Que na igreja, ô irmão, me dá um abraço, me dá um beijo, te amo, a paz. Mas chega lá na sua casa, fala mal do irmão. Estamos aqui na igreja, o Romildo faz isso sempre, olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, ó, você é lindo. Aí chega lá na sua casa, fala mal do irmão. Está lá os irmãos da recepção, a paz do Senhor, como é bom te ver aqui. Aí abraçou um irmão que estava meio fedidinho. Chega lá em casa. Gente, nós temos que rever os nossos conceitos. Eu tenho que ver, eu tenho que analisar a minha vida e ver o que eu tenho que melhorar para que o plano de Deus seja estabelecido na minha vida. Esses dias também me deu uma bronca lascada, esses dias não, hoje. Que eu fiquei até com vergonha, eu quase coloquei minha cabeça no meio das pernas. Mas ela estava correta. Eu demorei para assimilar? Demorei, porque eu sou chato. Mas depois eu entendi. Ela está certa. E ela me corrigiu. Isso abriu meus olhos. E eu não vou fazer mais. Não vou fazer mais. É para isso que serve o irmão que está do seu lado. Muitas vezes, ele não é o que você gostaria. Mas ele é seu irmão em Cristo Jesus. Ele precisa do seu amor, ele precisa do seu cuidado. Tem pessoas que a gente nem sabe o que ela passa no dia a dia. Que quando ela vem aqui, ela se sente amada. Porque talvez em casa ela não é amada. Talvez o casamento dela não está bem. Talvez o filho está dando trabalho. Talvez tem vícios. Mas quando ela vem aqui, ela sente o amor, o acolhimento dos irmãos. E isso transforma o dia dela. Talvez transforma a vida. Então, nós temos que olhar para nós mesmos e ao invés de ficar condenando o irmão, como a palavra de Deus fala, para de conversas tolas, de assuntos que não vai levar para lugar nenhum. Falem de coisas do céu. Ame seu irmão, direcione e traga ele para perto. Nós temos que estar preparados para esses momentos. Por que nós temos que preparar para esses momentos? E como nós nos preparamos? Nós entendemos esses 3 pontos. Nós entendemos como nós temos que se preparar para viver os perigos dos últimos dias. Depois dessa preparação, como eu e você, como nós devemos seguir? Ó, Léo, eu entendi, legal. Entendi, eu tenho que me apegar mais a Jesus, show. Eu não posso me envergonhar do Evangelho. Eu tenho que pregar o Evangelho. Eu tenho que ser aprovado por Deus, eu tenho que amar o meu irmão. A gente tem que viver como igreja. Legal, eu entendi tudo isso. Mas eu me preparei tanto, como eu devo seguir? A palavra de Deus tem resposta também. Como que depois dessa preparação, eu, Leonardo e você, nós temos que seguir para continuar tendo uma vida em Deus nesses últimos dias? Vamos lá, 2 Timóteo capítulo 2, do versículo 19 ao 26. 2 Timóteo capítulo 2, do versículo 19 ao 26, são bastante versículos. Estarei lendo. E todos que pertencem ao Senhor devem se afastar do mal. O Senhor conhece quem pertence, pode voltar por favor. Parte B do versículo. O Senhor conhece quem pertence a Ele, e todos que pertencem ao Senhor devem se afastar do mal. Próximo. Numa casa grande, alguns utensílios são de ouro e de prata, e outros de madeira e de barro. Os utensílios de mais valor são reservados para ocasiões especiais, e os de menos valor para um uso diário. Se você se mantiver puro, será um utensílio para fins honrosos. Sua vida será limpa e você estará pronto para que o Senhor da casa o empregue para toda boa obra. Próximo versículo. Fuja de tudo aquilo que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor e paz, na companhia daqueles que invocam o Senhor com o coração puro. Olha como é importante o ambiente que você está. Próximo versículo. Digo mais uma vez, não se envolvam em discussões tolas e ignorantes que só servem para gerar brigas. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus leve ao arrependimento e assim conheçam a verdade. Último versículo. Então voltarão ao perfeito juízo,
e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quiser. Depois da preparação, como devemos seguir? Dessa maneira. Nós temos que evitar o mal. Nós temos que estar em lugares que tenham pessoas que proclamam a fé de Deus, para que nós possamos ser cheios e alimentar aquele que precisa. Como nós devemos prosseguir? Nós devemos ensinar o nosso irmão que não sabe. Como nós devemos prosseguir? Nós temos que pegar na mão daquele irmão que está desanimado e falar, ó, vem comigo, vamos caminhar juntos, você está fraco, agora eu estou num momento bom, eu vou te ajudar, mas eu sei que você vai me ajudar. Como nós devemos prosseguir? Nós devemos prosseguir em uma vida em santidade. Uma vida de santidade não quer dizer que você é santo, mas que você é separado. Separado de tudo aquilo que te aprisiona, separado de todo o sistema carnal, diabólico, que tira da presença de Deus. Deus, Ele está nos chamando para que nesses dias ruins, nós venhamos ser luz em meio às trevas, que nós venhamos ser sal, mas não o sal que só vem colocar sabor, mas o sal que causa sede nas pessoas, sede da palavra de Deus, que as pessoas olhem para a sua vida e falem assim, ó, o que você está fazendo? Por que você vive tão alegre? Não estou falando de felicidade, estou falando de alegria. Por que você vive tão alegre? Porque em dias difíceis, eu vejo você agradecendo a Deus, eu vejo você louvando a Deus. Cara, por que sua família é tão ajustada? O que você faz diferente? A gente tem que causar essa sede nas pessoas, para que eles entendam que não é eu que estou fazendo, não é você que está fazendo, mas é o próprio Jesus Cristo vivo em nós. É isso que nós temos que entender. Nós temos que parar de achar que é pela força do nosso braço, que é pelo nosso mérito, que é pelo nosso sacrifício, que é porque isso, é porque aquilo, é porque eu vou lá, é porque eu vou cá. Não, é porque Deus é o centro. É porque Jesus reina em nossas vidas. E por isso, nós temos uma vida abençoada. Então, como prosseguir? Olhando para Jesus, porque Ele é o alvo e o consumador da nossa fé. Nós somos preparados para toda boa obra. Nós estamos vivendo os perigos dos últimos dias, só que você foi preparado, você não está aqui em vão. Você não está aqui na igreja só para ocupar um espaço. Você não está aqui na igreja só para ocupar um espaço no tempo. Você não está aqui na igreja só para existir. Você não está na sua casa só por existir. Você não está nessa vida só para viver as suas vontades. Não seria muito doido isso? Eu existi só por existir. Eu existi porque eu tenho que fazer isso e aquilo. Não. Nós fomos preparados para toda uma boa obra. E essa boa obra é do próprio Deus. Você, irmão, nós somos chamados para viver uma boa obra. E essa boa obra está em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 12 ao 17. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 12 ao 17. Diz assim, sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus, sofrerão perseguições. Próximo. Mas os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganarão outros e a eles próprios serão enganados. Próximo, por favor. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Nós temos que permanecer fiel àquilo que nos foi ensinado. Pois, sabe que não foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Nós estamos aprendendo de pessoas capacitadas. Nós temos um pastor que é um pastor cristão, que nos ensina a palavra de Deus. Tem líderes aqui na igreja, professores, que nos direcionam para Cristo Jesus. Nós temos que se lembrar de Cristo, porque tem pessoas capacitadas que estão nos ajudando eu e você nessa caminhada. Você não está sozinho, meu irmão. Tem pessoas orando por você, tem pessoas que jejuam por você, tem pessoas que oram pela igreja. Por isso que às vezes nós vencemos batalhas que nós nem acreditamos, porque não é só seu joelho que está dobrado, é o joelho da igreja intercedendo por você. Nós precisamos uns dos outros. Versículo 15. Desde a infância, versículo 15. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o quão está a ordem em nossas vidas.
A palavra de Deus serve para direcionar nossas vidas. Pode ver, você abrir a Bíblia, você está em uma vida de pecado, quando você abre a Bíblia começa a te direcionar. Aí você fala, poxa, minha vida está toda errada. Porque a palavra de Deus serve para direcionar a nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Último versículo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. É para isso que serve a palavra de Deus. Como eu falei, nós não fomos chamados apenas para existir. Nós somos chamados para ser capacitados para uma boa obra. E essa boa obra, ela acontece há anos, há séculos. Desde a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa boa obra foi direcionada a mim e a você. Nós não podemos ser crentes omissos. Nós não podemos ser crentes que não se posicionam. Que lá no Instagram não posta nada de Deus. Posta o rosto, posta o corpo, posta passeio, posta viagem. Posta tudo. Mas não tira um segundo para postar a palavra de Deus. Nós não podemos ser crentes omissos. Que aqui na igreja nós damos glórias e aleluia, mas na vida lá fora, nós não fazemos nada do que fazemos aqui dentro. Nós não podemos ser crentes omissos, aonde no trabalho, onde tem uma roda de fofoca, uma roda de pessoas que querem derrubar outra pessoa, nós estamos envolvidos. Isso não é uma vida de um cristão. Em tempos difíceis, no perigo desses dias, nós temos que ficar com olhos e ouvidos abertos, porque a qualquer momento o diabo quer nos tragar. E é através desses pecados, que parecem inofensivos, é onde está a maior brecha em nossas vidas. Nós temos que nos policiar, como cristãos. Eu não estou aqui para falar como sua vida deve andar. Não sou eu, é a própria palavra de Deus, que direciona a minha vida. E se você quiser, vai direcionar a sua. Mas isso depende de mim e de você. É hora de nós se posicionarmos nesses dias. As crianças, os adolescentes estão sendo influenciados por uma mídia, por um sistema que engole eles. Porque eles não têm conhecimento. Hoje eles não querem ler, eles não querem estudar, mas eles querem se alimentar dessa porcaria, que infelizmente corrompe a cabeça deles, e eles acham que estão vivendo um momento maravilhoso. Estão plantando sementes que não darão árvore, não darão frutos. E nós precisamos, como cristãos, como pais, tios, irmãos, direcionar esses jovens, essas crianças, para uma vida em santidade em Deus. Se seu filho está na igreja, incentive a ele vir nos cultos. Se seu filho está afastado, você é pai, tem autoridade, faça ele vir para a igreja. Quantas vezes minha mãe fez isso comigo? Eu não queria saber de igreja, mas ela falou, você mora na minha casa, eu pago as suas contas, e o que eu mandar você vai fazer. E eu fazia. Ia com a cara fechada, ia triste, não ouvia nada que o pastor estava falando, não ouvia, mas eu ia. E nós temos que colocar essa coragem nos nossos lares. A gente não tem que dar opção, porque o mundo não está dando opção. O mundo não está dando opção para minha filha. Ela abre lá o vídeo que eu estou colocando para ela, aparece uma propaganda de pornografia. O mundo não está dando opção para os nossos filhos. O mundo não está dando opção para o seu sobrinho, para o seu primo. Então é hora de nós se posicionarmos e falarmos, ei, tenha uma vida com Deus e livrar a nossa família da perdição. Vamos se posicionar, eu preciso me posicionar mais. E é isso que Deus está chamando nós essa noite. Nós estamos vivendo o perigo dos últimos dias. Só que, nos últimos dias, Deus também tem um plano. Deus é tão perfeito, que Ele mostra o que vai acontecer de ruim, mas Ele também mostra o que vai acontecer com o povo santo, o eleito de Deus nos últimos dias. E esse povo é eu e é você. Ele quer que nós estejamos como um povo santo de Deus, para fazer a boa obra aqui na terra, e alcançar as pessoas, para acrescentar salvos no reino dEle. A nossa missão aqui não é ficar mais rico. Se você estudar, trabalhar e ficar mais rico, mérito seu, porque você foi atrás. Mas a nossa missão não é ficar mais rico. A minha missão aqui na terra não é ter um carro do ano. Se eu trabalhar, me estudar, me esforçar, eu posso ter. Mas minha missão aqui não é essa. A minha missão aqui não é ficar popular no Instagram, não é ter uma mídia social grande. Se eu trabalhar para isso, eu vou ter. Mas a minha missão aqui na terra é proclamar o nome de Jesus até que Ele venha. É direcionar a palavra de Deus, é direcionar o máximo de vidas que estão próximo de mim para essa verdade, para que haja arrependimento e salvação.
Foi para isso que eu e você fomos criados, foi para isso que eu e vocês fomos chamados, não foi para ficar aqui no palco cantando, não foi para ficar aqui no palco pregando, mas foi para levar Jesus Cristo àqueles que precisam. Isso aqui é tudo transitório, são cargos, isso vai passar, vai acabar, mas a única coisa que vai permanecer na vida daqueles que você ama é a salvação, é a eternidade. Foque na eternidade, foque em Cristo Jesus. Como eu disse, fomos chamados para ser o povo santo de Deus nos últimos dias. Poxa, Léo, mas sempre que eu vou na igreja, quando falam de últimos dias, sempre falam, se arrependa senão você vai para o inferno. Sempre falam, nos últimos dias, cara, vai acontecer um monte de coisa ruim. Só que Deus tem uma verdade nos últimos dias também, que tem que ser falada, porque é ânimo para mim e para você, para continuar lutando pela salvação e lutando para ter salvos. Então abram suas Bíblias por gentileza, em Atos 2, do versículo 14 ao 21. Atos 2, do versículo 14 ao 21. Só para contextualizar, esse foi o sermão de Pedro. Todos conhecem o sermão de Pedro. Teve mais de 3.000 almas convertidas naquele dia. Quão poderoso foi isso? E nesse sermão ele diz uma verdade dos últimos dias. Uma verdade que nós temos que se apegar nela. Diz dessa maneira, Atos capítulo 2, do 14 ao 21. Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão. Ouçam de Jerusalém, escutem o que lhes digo. Próximo versículo. Estas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi um predito há tempos pelo profeta Joel. Preste atenção. Próximo versículo. Nos últimos dias, o que ele está dizendo aí? Nos últimos. Igreja, vocês estão aqui nos últimos. Disse Deus: derramarei o meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Obrigado. Naqueles dias derramarei o meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Versículo 19. Farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue. Como sangue. Antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Último versículo. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Qual é a verdade dos últimos dias? Deus ele quer usar eu e você para profetizar. E o que é profetizar? É eu chegar aqui na Thaís e falar: Thaís, eu profetizo em você bênçãos sem medidas. Não é nada de errado fazer isso. Mas biblicamente o que ele está falando da profecia é isso daqui. Nós temos que profetizar a palavra de Deus. Nós temos que pregar a palavra profética nos últimos dias. Nós temos que levar essa verdade a pessoas que não conhecem. Nos últimos dias, Deus vai derramar o seu Espírito Santo com poder sobre a minha e a sua vida. Só que nós temos que ser um vaso limpo para receber o óleo que vem do Senhor. Não adianta ter uma vida de pecado e achar que vai fazer algo para Deus. Deus ele não usa porque ele odeia o pecado, ele abomina o pecado. Nos últimos dias, se você quer ter uma vida em santidade, quer ser usado por Deus para alcançar vidas, pessoas, ser um vaso nas mãos de Deus, tenha uma vida em santidade. Escolha renunciar à vida de prazer, para ter uma vida em prazer em Deus, porque Ele tem um plano para nós, e esse plano sempre foi e sempre será o mesmo. Ide e fazei discípulos. É isso que Cristo quer de mim e de você. Que eu e você tenhamos em nossa mente e em nosso coração essa transformação para entender que esse amor que está em você, tem pessoas precisando desse amor e dessa salvação. Eu já estou finalizando, vou pedir para a banda se posicionar, por favor. E nesse momento eu queria trazer 3 pontos. O primeiro, eu costumo fazer isso no meu dia a dia. Eu preciso fazer uma autoanálise da minha vida. Deus, o que eu ainda faço que não agrada o Senhor? Mostra para mim, Pai, aquilo que eu ainda faço que o Senhor não aprova na minha vida.
Segundo, Deus, coloque em mim vontade de ler a sua palavra. Coloque no meu coração desejo de ler a sua palavra. E terceiro, Deus, que eu venha ter mais comunhão contigo. Que você aplique isso na sua vida, isso me ajuda muito. Porque em dias difíceis, eu faço essa autoanálise. O que eu fiz hoje? Eu falei grosso com a minha esposa e não pedi perdão. Lá no trabalho, eu agi de má fé com o meu amigo de trabalho. Na rua, no trânsito, eu fui negligente. Ninguém viu, mas eu virei para o lado esquerdo que não podia. Essa autoanálise que eu faço. Deus, tudo isso que eu estou fazendo, Pai, arranca de mim. Tira da minha vida, se isso me impede de ter uma vida de comunhão contigo, eu não quero fazer mais. Eu não quero fazer mais. Que nesses últimos dias, essa autocrítica, não é criticar seu irmão, não é falar do seu irmão, mas é analisar a nós mesmos. Porque se eu melhorar, eu tenho força para ajudar o meu irmão a melhorar. E a visão dos últimos dias é essa. Vai existir tempos ruins, vai existir dias maus, vai existir falta de amor, falta de perdão, mas sempre vai existir Jesus. Sempre vai existir a graça dele, que o pecado pode ir lá no cume da terra, mas a graça ultrapassa e nos dá uma nova chance. Jesus está com a mão estendida essa noite para mim e para você. Jesus está com os braços abertos essa noite para mim e para você, dizendo: filho, eu sempre estive aqui. Eu sempre estive aqui, mas você estava com a sua visão tampada. Mas hoje a palavra de Deus tirou todo o véu, tudo aquilo que estava tampando os nossos olhos de viver a verdade. E é essa verdade que nos liberta. E é essa verdade que Deus tem para mim e para você. Uma verdade que o tempo não corrompe, uma verdade que não corrói, uma verdade que ninguém consegue esconder. Pode passar uma maquiagem, mas sempre vai ter um guerreiro como eu e você, para mostrar para as pessoas que a verdade de Deus ainda está aqui e ainda vive. E neste momento eu gostaria que você se colocasse de pé, fechasse seus olhos e elevasse o seu coração, o seu pensar em Deus. É um momento que neste culto nós temos que tomar uma decisão. Talvez nós estamos em uma zona de conforto. Talvez nós estamos parados em um lugar e não conseguimos mudar. Talvez tenha algum pecado na nossa vida que sozinho a gente não consegue vencer. Só que, como eu falei, Cristo sempre esteve aqui. Jesus, Ele sempre esteve com você. E Ele está esperando uma decisão sua, para que tudo seja transformado, e que tudo caminhe olhando para o alvo, que é Cristo Jesus. Eu estarei lendo um versículo bíblico enquanto a banda canta, que está em Atos 2, do versículo 36 ao 41. Preste atenção, mantenha seu pensamento em Deus. Atos 2, do 36 ao 41. Diz dessa maneira: Portanto saibam, com certeza todos em Israel, que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Versículo 37, vou até o 41. As palavras partiram ao coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Vou repetir mais uma vez. Eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Versículo 38. E Pedro respondeu, preste atenção: vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Próximo versículo. Essa promessa é para vocês, irmãos. Essa promessa é para nós, para seus filhos e para os que estão longe. Isto é para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus.
Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência a seus ouvintes: salvem-se desta geração corrompida. Último versículo. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas salvas. E é isso que Jesus quer fazer essa noite aqui. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, mas Cristo sabe. E Ele é o Deus que quer estar estendendo a mão para você essa noite, dizendo: ó filho, eu estou com você, para você vencer você precisa de mim. E eu não vou te chamar aqui na frente, eu não vou perguntar se você quer se arrepender, se você quer salvar Jesus. Não, mas eu gostaria que você colocasse a mão em seu coração e mentalizasse na sua mente tudo aquilo que te tira da presença de Deus. E eu estarei orando por você essa noite. Se concentre em Jesus. Senhor meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque a sua palavra é viva e eficaz. E ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes, Pai. Ela nos alcança onde homem nenhum vê, Pai. Ela nos alcança aonde olhos de nenhum humano vê, Pai. Porque a sua presença sonda, Pai, o íntimo e o interior. Deus, nesse momento eu quero te pedir, como o Senhor nos abençoou com a presença do Espírito Santo em meio às canções, que neste momento o seu Espírito Santo passeie aqui no meio da igreja, Pai, se for a sua vontade, e abrace esse irmão que está vivendo uma dificuldade no seu lar. Que seu Espírito Santo console esse irmão que está vivendo uma dificuldade em seu casamento. Que seu Espírito Santo, Pai, dê mais ânimo para aquele que está mais animado, para aquele que já está, Pai, vivendo a boa nova na sua presença. Enche esse irmão com mais de ti. Senhor, o Senhor sabe o que está em nossos corações. E eu venho te pedir, Pai, derrama a sua misericórdia hoje aqui, Senhor. Nós não merecemos, mas eu sei que o Senhor nos ama e pode cuidar de nós. E você essa noite que deseja se arrepender de uma vida de pecado, repita assim comigo: Senhor Jesus, neste momento eu quero me arrepender, Pai, de uma vida de pecado. Esse pecado que me domina, Pai, eu me arrependo dele. Senhor Jesus, restaura a minha maneira de viver. Coloca os meus olhos em Ti, para que eu não me desvie nem para a esquerda nem para a direita, mas que eu permaneça com os olhos fixados no alvo, que é Tu, Cristo Jesus. Você que estava longe e quer voltar para os caminhos do Senhor, repita assim comigo: Senhor Jesus, um dia eu estive longe, mas hoje, Pai, eu quero estar perto. Pela sua palavra, Pai, eu entendi qual é a verdade que eu devo seguir. E essa noite, Senhor, com todo o meu coração, com todo o meu ser, eu quero voltar para os seus caminhos e viver uma boa obra com o Senhor. Me ensina, me instrui, para que eu possa permanecer olhando para Ti, Jesus, que é o centro de tudo. Para você que quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida, repita essas palavras comigo: Senhor Jesus, essa noite eu quero entregar a minha vida ao Senhor, pois a sua palavra diz que se com a boca eu confessar que o Senhor morreu, mas ressuscitou, e declarar que o Senhor é o Senhor da minha vida, então eu serei salvo. Declare essa verdade e seja salvo pelo único que nos dá a salvação, que é Cristo Jesus. Senhor meu Deus, eu quero entregar as nossas vidas em Suas mãos, e quero Te agradecer desde já pelas bênçãos que iremos receber, bênçãos espirituais, Pai, que irão nos direcionar para uma vida de santidade em Ti. Deus, muito obrigado pela vida de cada irmão que esteve aqui essa noite. Os proteja, os guarde, dê uma semana rica e abençoada de alegria, de paz, tranquilidade, que eles venham conseguir resolver os seus problemas, os seus negócios. Pai, que a sua presença os acompanhe aonde quer que eles estejam. Senhor, assim eu finalizo esse momento de adoração a Ti. Muito obrigado, Pai, porque a sua palavra é viva e eficaz, e é nela que nós cremos. E é nesse nome maravilhoso que eu louvo e agradeço, e aquele que crê, aplaudo o nome dele. Amém.